beleza pura. Oferecimento: Presunto Sadia. Delicioso. Feito só com carnes nobres. Presunto só o melhor. Só Sadia. No meio de tantas mudanças na economia, quem sabe onde investir? O consultor de investimentos Uniclass sabe. Unibanco oferece Jornal Nacional. Presos 19 integrantes de uma quadrilha que fraudava a emissão de carteiras de habilitação. O grupo, baseado em São Paulo, agia em 8 estados. Um monstro no tribunal. O acusado de matar 6 mulheres é condenado por um dos crimes em Goiás. O presidente Lula discursa no encontro da ONU sobre alimentação e agricultura. Faz uma defesa enfática dos biocombustíveis. Diz que os críticos apontam dedos sujos de óleo contra uma energia limpa. A Defesa Civil põe embarcações em alerta para o ciclone no litoral sul do Brasil. Volta para a mãe o bebê que tinha sido deixado no carro roubado. Os aposentados candidatos a conseguir empréstimo passam a obedecer a novas regras. Chega ao fim a disputa democrata à presidência dos Estados Unidos. E Barack Obama deve discursar ainda hoje como candidato. Você vai ver dentro de meio minuto no Jornal Nacional. Comunicado. A Volkswagen do Brasil convoca os proprietários dos veículos Fox, CrossFox e Space Fox, identificados com a numeração de chassi a seguir, a comparecerem a uma concessionária Volkswagen para instalação de um kit de peças e adesivos no mecanismo de rebatimento do banco traseiro corrediço com encosto inteiriço. O objetivo é impossibilitar equívocos na operação de rebatimento do banco com a ocorrência de acidentes. Maiores informações 0800 019 8866 ou acesse o site Volkswagen do Brasil. Boa noite. Começaram a valer hoje as novas regras para milhões de brasileiros que tomam dinheiro emprestado e depois pagam a dívida em parcelas descontadas diretamente na aposentadoria. O repórter Fábio Turci conta o que mudou no empréstimo consignado. A tranquilidade de Dona Dilza acabou quando percebeu que a aposentadoria estava menor. No INSS levou um susto. Soube que estava pagando um empréstimo de R$5 mil feito no nome dela. O rapaz falou, mas a senhora esqueceu que a senhora fez um empréstimo? Eu falei assim, não, eu não esqueci porque eu não fiz. A aposentada já pagou 2 parcelas de quase R$260. Conseguiu a cópia do documento falso usado pelos golpistas. Essa pessoa que aparece nessa cópia, ela não aparenta ter a minha idade. O nome do pai é Fernando, aqui está como Paulo. E eu nasci em Minas Gerais, e aqui consta que nasceu em São Paulo. O crédito consignado para beneficiários da Previdência está disponível desde setembro de 2004. Os juros de até 2,5% ao mês já atraíram 9.400.000 brasileiros. Muitos comprometeram a renda mais do que podiam e ficaram sem dinheiro para outras despesas. Só no ano passado, o INSS recebeu 16 mil reclamações de aposentados e pensionistas contra o empréstimo consignado. Para tentar diminuir os casos de fraude e de endividamento, o governo anunciou uma série de mudanças. A partir de hoje, o dinheiro tem que ser depositado na conta do titular do benefício e liberado apenas para clientes que moram no mesmo estado da instituição financeira. O cartão de crédito consignado não pode mais ser usado para saques e o limite dele passa a ser de 2 vezes o valor do benefício. O pagamento das parcelas começa logo depois da liberação do dinheiro para evitar aumento nos juros. Bancos e financeiras devem informar todos os custos da operação. O Procon diz que as medidas dão mais segurança para o consumidor, mas faz um alerta. Se ele deseja adquirir um produto ou contratar um serviço, a melhor forma é realmente efetuar uma poupança mensal. Ele só deve contratar o crédito consignado se realmente ele se vê diante de uma situação de emergência ou urgência. O banco informou que Dona Dilza não será responsável pelo empréstimo fraudulento feito em nome dela. As 2 parcelas pagas foram devolvidas hoje. Os supermercados de São Paulo estão testando uma novidade, mas não é nenhum lançamento especial nas prateleiras. Quem mostra é Rodrigo Bocardi. 1, 2 sacolas para carregar um shampoo. Eu nunca levei de uma só, né? 1, 2 sacolas para carregar um refrigerante. Cai na rua. Então o negócio é colocar 2. Isso. É costume. O consumidor não confia na resistência da sacola. E a senhora confiasse na sacola? Uma só. Hoje, por ano, são utilizados 18 bilhões de unidades nos supermercados do país. E para reduzir esse número, indústria de plástico e a Associação de Supermercados reforçaram a sacolinha.
e criaram um selo de qualidade. 4 quilos de arroz, 1 quilo de feijão e mais 1 quilo de lentilha. 6 quilos no total. É a capacidade indicada da sacolinha. Parece que ela aguenta. O desafio é fazer com que o consumidor tenha confiança e passe a carregar um número maior de produtos mais pesados numa única sacola. Ainda é um projeto piloto. 16 supermercados paulistanos começaram a fazer o teste. Se ela tiver uma resistência boa, acredito que se use menos sacolas para a finalidade das compras, né? O dono do supermercado começou a fazer as contas. O uso consciente vai levar com que use menos número de sacolas e automaticamente usa menos sacola, o custo vai ser melhor, né? Para a Associação Paulista de Supermercados, dá para reduzir, mas não acabar com a sacolinha plástica por causa da praticidade. Nós acreditamos que outras maneiras de se levar as compras para casa devem existir, mas o fim da sacola a gente acha que ainda está distante. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para os riscos da navegação nas próximas 48 horas. O ciclone extratropical que se forma na região sul vai seguir para o oceano. Choveu forte durante o dia no oeste de Santa Catarina. No litoral sul, mar agitado com ondas grandes. Segundo o Instituto de Meteorologia do Estado, consequências de um sistema de baixa pressão, que nas próximas horas vai formar um ciclone extratropical na costa da região sul. O ciclone vai estar formado entre o final da noite desta terça e madrugada de quarta, numa região que vai atingir a Grande Florianópolis até a região metropolitana de Porto Alegre. Porém, o alerta é só para o oceano, com ventos em torno aí de 100 km por hora. Já para o continente, os ventos chegam aí em torno de 60, 70 km por hora, não vão passar disso. Os meteorologistas explicam que na região sul existe uma temporada de ciclones extratropicais, que vai de abril a setembro. Mas poucos se tornam tão violentos como o que atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina há um mês e deixou 51 cidades em situação de emergência. Este ciclone vai passar mais rápido e atuar sobre o oceano. Em comunidades de pescadores, como a do Pântano do Sul, em Florianópolis, os barcos estão sendo tirados da água e guardados em terra firme. A previsão é de que o ciclone provoque ondas de 3 a 5 metros e uma forte ressaca. O alerta é para que a navegação seja evitada nas próximas 48 horas. O sol predomina na maior parte do Brasil nesta quarta-feira. É efeito do ar mais seco que está no centro do país e deixa o céu com poucas nuvens. O tempo esquenta do sertão nordestino ao sul da Amazônia. O sol volta a aparecer em quase todo o sul, mas há risco de nevoeiro no oeste dos 3 estados da região. Previsão de chuva forte pela manhã no centro-leste de São Paulo. Há possibilidade de temporais também no extremo norte do país. Nas outras regiões, tempo abafado e chuva passageira. A máxima não passa de 21 graus em São Paulo e chega a 33 em Cuiabá. Em Melbourne, na Austrália, os enviados especiais Renato Peters e Ari Júnior descobriram um lugar que faz sucesso e dinheiro com frio. O clima da Austrália é bem parecido com o do Brasil. O inverno só começa em junho, mas a temperatura caiu nos últimos dias do outono. Os termômetros chegam a marcar 7 graus. E tem gente querendo mais frio. Este bar em Melbourne oferece aos visitantes diversão gelada. Para entrar, tem de estar bem agasalhado. Luvas e um casaco grosso cedidos pelos proprietários. O lugar mais parece uma grande geladeira. As amigas tentam se esquentar. O difícil é segurar o copo, que é de gelo, como tudo que tem por aqui. Paredes, sofá, poltrona e decoração. As bebidas têm álcool, que não deixa o líquido congelar. E para que nada derreta, 2 geradores mantêm a temperatura em menos 12 graus. A italiana revela que não gosta muito do frio, prefere usar biquíni. Aqui é impossível. Segundo a gerente, muitos visitantes mordem as paredes para ter certeza de que são de gelo. Essa aí experimentou o copo. Diz que é bom. Os donos do bar recomendam que as pessoas fiquem aqui por no máximo 30 minutos por causa da baixa temperatura. Todos os clientes recebem esse aparelhinho aqui, ó, que avisa quando é hora de ir embora. Nosso tempo já acabou. A entrada custa $30 australianos, o equivalente a R$ 47.
E tem muita gente pagando para passar frio. O bar abre todos os dias. É muito interessante, tem que experimentar ao menos uma vez, fala a australiana. A vantagem aqui é que mesmo quem exagera na bebida sabe a hora certa de ir para casa. Ainda nesta edição do Jornal Nacional, você vai ver detalhes exclusivos da ação de uma quadrilha que fraudava a emissão de carteiras de habilitação em 8 estados. Daqui a pouco, o duelo entre Corinthians e Sport, que divide os nordestinos de São Paulo. Volta para a mãe o bebê que tinha sido deixado no carro roubado. Bung Fertilizantes apresenta Ditão Virgílio, São Luís do Paraitinga. Um dia o compadre meu me contou um caso danado. Diz que há 70 anos atrás, um grupo de trabalhador que não ficava parado, estava no Vale da Ribeira, lá para a banda de Cajati, quando acharam uma pedra e começaram a cutucar para ver o que ia sair. Não é que dali surgiu a grande empresa que até hoje está por aqui? Há 70 anos, o Brasil está na raiz da Bung Fertilizantes. Bung Fertilizantes, raízes no Brasil. A propaganda de bebidas alcoólicas mudou mais uma vez. Uma nova autorregulamentação com frases de advertência como estas já está em vigor na TV e também em peças veiculadas no rádio, nos jornais, nas revistas, entre outros. Tudo para aumentar a proteção ao menor de idade. CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Publicidade com responsabilidade. Atendendo a pedidos, a liquidação maluca Casa e Vídeo voltou. Mas corra, que é só uma semana. Liquidação! Liquidação! E agora as loucuras do dia com preços abaixo da liquidação. Telefone gôndola de R$ 14,99 por R$ 9,99. Conjunto de cortar cabelo de R$ 39,99 por R$ 19,99. TV 14 polegadas de R$ 279,90 por R$ 199,90. Liquidação maluca Casa e Vídeo. Corra, que é só uma semana. Mãe e filho separados por um descuido seguido de um crime se reencontraram em São Paulo. No fim de semana, Rosângela Silva deixou o bebê de 9 meses dentro do carro para buscar o namorado num bar. E quando voltou, o carro tinha sido roubado. Mas acabou sendo localizado 1 hora depois com a criança dentro. Hoje eles saíram juntos do abrigo onde a criança passou os últimos dias. O pai chegou a pensar em pedir a guarda do bebê, mas concluiu que o menino precisa da mãe. O mesmo entendimento do juiz. Acho que esse sofrimento todo que foi esses 2 dias foi muito grande. Daqui pra frente, olhar pra frente, cuidar do meu filho e pensar no futuro. Corinthians e Sport vão disputar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil amanhã no Morumbi. E a decisão vai causar um dilema para os milhões de nordestinos que vivem em São Paulo. Do alto, logo se vê como São Paulo é grande. Aqui vivem quase 10 milhões e meio de habitantes. Mas a maior cidade brasileira, orgulho dos paulistanos, também é a maior cidade nordestina fora do Nordeste. Eles vêm aqui por uma necessidade, muitas vezes em busca de soluções para a sua vida, né? São 2 milhões de nordestinos, quase 20% da população de São Paulo, segundo o último censo do IBGE. Muitos desses nordestinos mantêm a paixão por um time do estado em que nasceram, mas acabam torcendo também por uma equipe de São Paulo. E aí surge um problema. De vez em quando, o coração fica dividido. É o caso de Raimundo. A princípio, ele gostou da chegada de Corinthians e Sport à decisão da Copa do Brasil. Fiquei bem alegre, né? Os 2 times que eu torço estão na final. Mas, primeiramente, esse ano eu vou torcer pro Corinthians, que está na crise pior que do Sport. Cássio não se importa em ver o Corinthians na 2ª divisão. Na hora da final, o coração nordestino falou mais forte. Eu sou rubro-negro e rubro-negro é rubro-negro. Amanhã o Morumbi vai estar lotado. Paulistanos de coração dividindo o mesmo sonho, o título e a vaga para a Libertadores do ano que vem. De Libertadores, eles entendem. Boca, 6 títulos sul-americanos. O time desembarcou agora há pouco no Rio com seu principal jogador. Nem lesão muscular, nem gastrite. Nada tira o craque Riquelme da semifinal. Na história da Libertadores, foram 13 confrontos de clubes brasileiros contra o Boca em fases eliminatórias. E o placar até aqui é de 12-1 para os argentinos. Eis a lista dos brasileiros que sofreram com Boca. Em 77, Cruzeiro. Em 78, Atlético Mineiro. Em 91, Corinthians e Flamengo.
2000 a vez do Palmeiras, 2001 Vasco e Palmeiras, 2003 Paysandu e Santos, 2004 São Caetano, 2007 Grêmio e 2008 Cruzeiro. O último e único caso de sucesso foi o Santos, em 1963. Vencer o Boca é maravilhoso, tanto lá como aqui, né? E isso 2 vezes nós conseguimos essa proeza, né? Contra a tradição, o Fluminense mostra futebol, melhor campanha, defesa forte e jogadores habilidosos. Pode até empatar em 0 a 0 e 1 a 1, que leva a vaga para a final. Aí o Maracanã vai estar lotado, mais de 70 mil torcedores. Por tudo isso... O Boca não nos assusta, não. O Boca nunca enfrentou o Fluminense. Eu falei isso ainda no primeiro jogo lá na Argentina. E amanhã, 21h50, a gente se cruza lá no Maracanã. Ainda nesta edição do Jornal Nacional, você vai ver a prisão da quadrilha que vendia documentos falsificados para 8 estados. Daqui a pouco, num discurso na Itália, o presidente Lula ataca duramente os críticos do álcool brasileiro. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo, fantasias, tirando roupa, molhada, de suor, de tanto, gente, se beijar, de tanto, imaginar. Loucura. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que... Toca o despertador, começa mais um dia. Ele acorda, passa para o café e parte para o trabalho. Desceu, entrou na pequena área. Vem pela ponta direita, vai tentar o drible. Chegou, vem trabalhando. É falta! Bateu, faz o cruzamento, já estamos nos acréscimos. Volta, engata a primeira. Parou. Evolui pelo meio, chega o ataque. Entrou na grande área, vai chutar, apontou, entrou. Brasileirão 2008. Assine já o Premier Futebol Clube e ganhe o PFC, um canal 100% futebol. Aqui você é sócio. Leia amanhã no Globo. Ministro anuncia novo reajuste do Bolsa Família para compensar alta dos alimentos. As investigações sobre os milicianos que torturaram jornalistas no Rio. O desafio do Flu em passar pelo Boca Juniors para chegar à final da Libertadores. No carro, etc., mercado de usados vive um grande momento e oferece carros cada vez mais novos. Amanhã no Globo. A Favorita, segundo capítulo. Flora ficou presa por muitos anos, acusada de ter assassinado o marido de Donatella. Ela tinha que ficar presa pro resto da vida. Tinha que apodrecer na cadeia. Mas ela garante que conhece a verdadeira culpada pelo crime. Foi a Donatella que matou o Marcelo. Você tá louca? Eu não quero ouvir mais nada. Tenho certeza que no fundo a senhora também desconfia disso. E agora, as duas estão frente a frente. Eu não tenho medo de você. Pois deveria ter. Hoje tem o segundo capítulo de A Favorita. O presidente Lula responsabilizou hoje os países ricos e o preço do petróleo pelo encarecimento dos alimentos no mundo todo. O discurso na conferência da Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação em Roma foi duro. O presidente disse também que dedos sujos de óleo estão apontados contra a energia limpa dos biocombustíveis. É o que informa a correspondente Ilse Scamparini. É hora de agir, afirmou o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Jacques Diouf disse não entender como os ricos possam gastar bilhões com subsídios, com o consumo excessivo dos obesos e com a produção de armas, e digam que não é possível conseguir os 30 bilhões de dólares que acabariam com a fome de 800 milhões de pessoas. No centro das atenções por causa dos biocombustíveis, o presidente Lula voltou a defender o etanol da cana-de-açúcar e criticou abertamente o etanol do milho usado pelos americanos. Segundo o presidente, o etanol da cana, além de não ameaçar a produção de alimentos, é mais eficiente na produção de energia. É por isso que há quem diga que o etanol é como o colesterol. Há o bom etanol e o mau etanol. O bom etanol ajuda a despoluir o planeta e é competitivo. O mau etanol depende das gorduras dos subsídios. O verdadeiro culpado pela inflação do custo dos alimentos seria o aumento do preço do petróleo.
vejo com indignação que muitos dedos apontados contra a energia limpa dos biocombustíveis estão sujos de óleo e de carvão. No discurso de 30 minutos, o presidente Lula condenou várias vezes os subsídios agrícolas. Chamou de intolerável e absurda a proteção que os países ricos dão aos seus produtos. E negou que a cana-de-açúcar prejudique a Amazônia. Mais de 99% das plantações estão tão longe da floresta tropical quanto o Vaticano está do Kremlin, disse o presidente Lula. A produção industrial brasileira cresceu 0,2% em abril na comparação com março. Em relação a abril do ano passado, o crescimento foi de 10,1%, o maior percentual desde outubro de 2007. No mercado financeiro, a preocupação com a saúde de um dos principais bancos americanos, o Lehman Brothers, levou ao receio dos investidores de uma nova crise de crédito nos Estados Unidos. Num dia tenso em Nova York, o índice Dow Jones fechou em baixa de 0,81%. Dia negativo também na Bolsa de Valores de São Paulo, queda de 2,62%. Em grande parte foi resultado da expectativa de que o Copom anuncie um aumento dos juros amanhã. A cotação do dólar caiu para R$ 1,629. Daqui a pouco, presos 20 integrantes de uma quadrilha que fraudava a emissão de carteiras de habilitação. O acusado de matar 6 mulheres é condenado por um dos crimes em Goiás. Chegou o Shell Credit Card City, o melhor cartão para você pagar suas contas. Seu restaurante predileto, aquele presente para quem você ama. Afinal, com o Shell Credit Card City, parte de todos os seus gastos viram créditos para abastecer. 6% quando você abastece com combustível Shell e 2% em qualquer outra compra. Molezinha, hein, doutor? Shell Credit Card City. Quanto mais você usa, mais você ganha. Brasil. Mais de 7.000 quilômetros de opções de praias. Mais de 400 opções de times de futebol. Mais de 200 opções de ritmos para dançar. E de telefonia fixa? Tão pouca opção. Agora não é mais assim. Você pode ter na sua casa uma linha telefônica da Embratel com tarifas muito baratas de TDD e sem pagar assinatura. Só uma franquia que é toda convertida em ligações. Viva a opção! Ligue e peça já o seu livre. Toyota, há 11 anos patrocinando a paixão pelo futebol na América Latina. Sony Ericsson Walkman W380. Seus dedos é que mandam. O homem acusado de matar 6 mulheres entre 2004 e 2005 foi condenado hoje em Goiás por um dos crimes. De cabelos curtos e vestido colete à prova de balas. Foi assim que José Vicente Matias, o Corumbá, apareceu no tribunal. Ao juiz, ele declarou que não se lembrava de ter matado Lidiane Vieira Melo, de 16 anos, mas confessou que decapitou e tentou esquartejar o corpo da estudante. Corumbá foi preso no interior do Pará em 2005, cerca de um ano depois da morte de Lidiane. Na época, ele era procurado em todo o Brasil pelo assassinato da turista alemã Marianne Kerr, morta no Maranhão. Só depois da prisão é que a polícia descobriu outros 5 assassinatos atribuídos a ele. Quase todas as vítimas eram turistas. Uma das principais discussões levantadas durante o julgamento foi se Corumbá tinha consciência do crime que cometeu. Com base em um laudo médico, os jurados não aceitaram a alegação da defesa de que ele seria portador de doença mental. O júri condenou Corumbá a 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O que ele fez aqui
ele vai pagar aqui. Não vai devolver a vida da minha filha, nem vai me devolver a alegria de novo, mas ele está pagando, né? Corumbá vai cumprir pena em Goiás. Os julgamentos pelos outros crimes ainda não foram marcados. Como foi condenado a uma pena superior a 20 anos de prisão, José Vicente Matias terá direito a novo julgamento. 19 pessoas foram presas hoje numa ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público e da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. Elas são acusadas de emitir, em 2 anos, 1.300 carteiras de habilitação fraudadas, espalhadas por 8 estados brasileiros. A reportagem é de Maurício Ferraz. A ordem era prender 19 pessoas, todas acusadas de fazer parte do maior esquema de fraude na emissão de carteiras de habilitação já descoberto em São Paulo. Um esquema centralizado no escritório regional do Detran, a Ciretran de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. A investigação demonstrou que aqui o candidato conseguia a carteira de motorista, mesmo que morasse em outro estado e não fizesse nenhum tipo de avaliação. Havia fraude em todas as fases do processo, inclusive nas que exigem impressão digital. A psicóloga desta clínica foi flagrada negociando exames sem a presença do candidato. A digital seria de outra pessoa. Quem que vai colocar o dedo? Quem vai colocar o dedo é um amigo meu. Tá. A dona desta autoescola aceita a encomenda de uma habilitação, sem que o candidato faça exame algum. Tem um cliente aí querendo tirar uma cartinha diretão. Ele fazer nada, Vanderlei? Sei lá, né? Quanto menos ele fazer, melhor, lógico, para cobrar, né? Dá para fazer 1.300 e você cobra o seu preço em cima? A quadrilha às vezes deixava rastros, como no caso do motorista João da Silva. Quem se passou por ele se confundiu. Assinou João em vez de João, mas nem por isso a carteira foi apreendida. A mesma autoescola esteve envolvida em outro episódio. Ela declarou o nome de um candidato e colocou foto de outro na habilitação. Descoberta a fraude, a dona da autoescola recorre a um amigo do ramo. Preciso de você agora. Você vai no Detran, caiu a casa para mim. O que houve? Aprenderam uma carta, as meninas tiraram a foto errada do carta, de Minas ainda. Você tem que segurar isso antes de chegar aqui em Ferraz. Você consegue? Dinheiro, você sabe, não é problema, a gente se vira. Outro cliente do esquema provocou um acidente nesta rodovia na Grande São Paulo. Apreensiva, a dona da autoescola explica a um policial, funcionário da Ciretran, por que a carteira dele foi apreendida. Eu tenho um pé torto. Não entendi. Ele tem um pé torto. Ele tem o pé torto? É. Se tivesse morto não teria problema, né? Não faria nada essa peste. Durante a operação batizada de Carta Branca, foram apreendidos computadores, dinheiro e uma montanha de documentos, inclusive habilitações prontas para serem mandadas pelo correio para Minas Gerais. Na autoescola da mulher do delegado-chefe da Ciretran, foi descoberto um novo método de fraude: digitais dos candidatos em massa de modelar. Eram moldes para gravar as digitais em silicone, que depois passariam pelos leitores óticos do Detran. Assim, a digital em silicone dispensava a presença do candidato. Isso contribuiu para que todas as informações falsas sobre o candidato fossem lançadas no sistema, que aceitou tudo. Alertada por denúncias de fraude, a Corregedoria do Detran esteve na Ciretran de Ferraz de Vasconcelos há um mês. E no mesmo dia, um dos funcionários sob suspeita conversa com um amigo sobre a visita dos corregedores. Os caras vieram para fritar, para fazer um monte de coisa, com um monte de denúncia. Mais de 8 mil processos os caras queriam levar embora. Então, o nosso amigo aqui fez um meio de... eles aceitaram uma certa quantia. Cada um vai ter que dar um certo valor. E o cara vai deixar nós trabalhar. Em seguida, donos de autoescolas falam em juntar dinheiro. Tem algo em espécie? Eu não. O que acontece aí? Ajudaria. Tá aí? Aham. Esse cara quer cash? Aham. Isso. Tenho 10. Serve? Serve. A investigação terminou com grandes indícios de que a Corregedoria do Detran recebeu dinheiro para não fazer a parte dela. Na casa do policial apontado como coordenador do esquema de Ferraz de Vasconcelos, foram apreendidas 2 agendas. Nas anotações, uma espécie de contabilidade, onde se pode ler seccional 3 mil, corregedoria 30 mil.
A direção do Detran anunciou que a fiscalização em Ferraz de Vasconcelos resultou na abertura de procedimentos administrativos para apurar as irregularidades e que a direção do órgão não foi informada oficialmente sobre a suposta participação de funcionários em fraudes. O envolvimento da milícia no sequestro e tortura de jornalistas no Rio de Janeiro provocou um debate sobre mudanças na legislação. É com a ajuda de um aparelho instalado no teto dos carros de patrulha que os investigadores podem conseguir novas provas. O equipamento emite sinais via satélite e registra a movimentação das viaturas. A Secretaria de Segurança quer saber se policiais em serviço estariam dando cobertura à ação da milícia, que sequestrou e torturou uma equipe do jornal O Dia no mês passado. Nós temos definitivamente como extirpar essas pessoas do convívio do bom policial, que é, sem dúvida, a grande maioria que compõe as duas instituições. Representantes da Comissão de Combate ao Crime Organizado do Congresso Nacional se reuniram hoje com a cúpula da segurança no Rio. Os deputados disseram que vão propor mudanças na legislação para punir com mais rigor as milícias. A intenção é fazer com que crimes cometidos por quadrilhas organizadas sejam julgados separadamente. Uma vara voltada para o crime organizado. Por quê? Porque precisa ter um caminho rápido para encarcerar e prender o responsável pelo crime organizado. Em Brasília, o presidente da OAB também defendeu penas mais duras para policiais bandidos. Não se tem dúvida que a democracia é vencida quando o jornalista é torturado, quando a milícia armada substitui o Estado. A punição policial que participa da milícia deve ser maior do que qualquer uma outra. O Conselho de Ética da Câmara abriu processo contra o deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo. Com o boné e camiseta da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva chegou hoje à Câmara unido a outros sindicalistas que foram pedir mudanças na jornada de trabalho. Ele disse que é vítima de um complô. Nós vamos poder ter a oportunidade de esclarecer não só os nossos pares da Câmara, mas também a toda a sociedade brasileira, essa grande armação, essa grande perseguição política que eu estou sofrendo devido ao trabalho que eu tenho feito aqui na Câmara em defesa dos trabalhadores. O deputado é acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo de envolvimento num esquema de desvio de dinheiro do BNDES. Às 3h30 da tarde, o presidente do Conselho de Ética abriu oficialmente o processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Paulo Pereira da Silva. Daqui para frente, mesmo que ele renuncie ao mandato, ele não se livra de perder os direitos políticos por 8 anos, se for condenado. O deputado Paulo Pial, do PMDB de Minas Gerais, foi indicado relator do processo. Ele disse que vai concluir o relatório antes do prazo de 3 meses e espera ouvir o deputado na terça-feira que vem. As denúncias são graves, sem dúvida nenhuma, mas cabe a esse conselho exatamente ter as provas, para que os conselheiros avaliem e nós possamos emitir o parecer. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Aires Brito disse que deve decidir na sexta-feira se aceita ou não o pedido do Procurador-Geral da República e se abre investigação contra o deputado. Saiu hoje do forno do Congresso Nacional o relatório final da CPI dos cartões corporativos. E foi uma pizza daquelas. Como já se esperava, o relator, deputado Luiz Sérgio do PT do Rio, não pediu indiciamento de ninguém. Ele chamou de equívocos as irregularidades com o cartão, como as compras em free shop. Citou 5 ministros de Fernando Henrique e 3 do governo Lula por uso indevido do cartão. O dossiê de gastos da presidência no governo Fernando Henrique não entrou no relatório. Nem o conteúdo, nem o vazamento das informações sigilosas. A disputa pela vaga do candidato democrata nas eleições presidenciais americanas chegou ao fim. Hoje foram realizadas as últimas prévias em Montana e Dakota do Sul. A vitória na disputa do Partido Democrata não vai ser garantida nas urnas, mas sim pelo telefone. Os assessores de Barack Obama estão ligando sem parar para os superdelegados. Hoje, eles pesam mais na balança do que os votos das prévias de Montana e Dakota do Sul. E segundo cálculos de algumas TVs americanas, Obama já teria alcançado o número de delegados para ganhar a nomeação. Daqui a pouco, nesta arena, na cidade de St. Paul, no estado de Minnesota, Barack Obama vai discursar para milhares de eleitores do meio oeste americano. Não vai ser um discurso de vitória, como muitos esperavam, mas com o fim das prévias será o começo da verdadeira corrida para a Casa Branca. Por isso, Obama escolheu esse local. Exatamente aqui, o oponente, John McCain, será nomeado em setembro
o candidato oficial do Partido Republicano. Hillary Clinton decidiu fazer o discurso hoje à noite numa faculdade de Nova York. Segundo analistas políticos, ela pode se despedir agradecendo aos eleitores e pregando a união do Partido Democrata para vencer a eleição de 4 de novembro. O marido, Bill Clinton, afirmou: "Este pode ser meu último dia numa campanha desse tipo." Hillary já teria dito a parlamentares de Nova York que está aberta a aceitar um convite para ser vice na chapa democrata, se isso ajudar o partido na eleição. Visto como vencedor, Barack Obama vai passar por Nova York essa semana. Ele deverá encontrar Hillary para conquistar o apoio da senadora e começar a campanha presidencial oficialmente. Existem momentos em que a arte é capaz de emocionar profundamente uma pessoa. Existem momentos em que a atitude de um artista é que pode ser comovente. O que a repórter Graziela Azevedo mostra agora é um momento raro e especial, em que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A paixão pelo Brasil é declarada. São de Milton Nascimento quase todas as músicas da turnê que uma das companhias de dança mais importantes dos Estados Unidos apresenta no Brasil. Mas antes de serem vistos pelo público brasileiro, os bailarinos da companhia de David Parsons viveram aqui em São Paulo uma experiência emocionante. Descobriram a beleza e a força de quem sente a dança de uma maneira muito especial. É pelas mãos e pela voz que as meninas cegas começam a ter o corpo moldado para o balé. E volta, em primeira posição. O método foi desenvolvido pela bailarina e voluntária Fernanda Bianchini. O balé para elas tem um outro significado, porque elas aprendem a ver a dança com os olhos do coração. Depois de 9 anos de aulas, Geisa, que ficou cega aos 10 anos, se tornou professora. Acho que o mais importante é sentir. O ver, a gente imagina. Mariana tem 6 anos e já sabe exatamente como uma bailarina deve ser. Tem que esticar o pé, tem que andar sempre na minha ponta, tem que olhar para as estrelas. Hoje, alunas e veteranas ganharam outra plateia, David Parsons e seus bailarinos. Durante a apresentação, eles mal podiam acreditar. O gingado brasileiro conquistou de vez os ilustres bailarinos. Palavras não podem expressar, me levou às lágrimas, diz Kevin. Eles ficaram ainda mais surpresos ao ver que com 3 ou 4 toques, as bailarinas cegas conseguiam repetir os movimentos. Eles são capazes de fazer tudo isso e de abrir a cabeça de muita gente, disse David Parsons. Encantado, ele deu um presente ao grupo, o direito de dançar uma de suas coreografias. Ofereceu também o palco do Municipal para que elas façam a abertura do espetáculo dessa noite. O Profissão Repórter desta noite acompanha o drama dos brasileiros que vivem à espera de um coração. O Profissão Repórter acompanha o drama dos brasileiros que vivem à espera de um coração. Como é a rotina desse hospital que mais faz transplante no país? A expectativa é quando surge um doador. Eu acho que tem uma chance muito boa de que ele sirva para você. A corrida dos médicos contra o tempo. Máscara novamente. Mais pressão. E a frustração de perder um órgão. Por 2 meses, acompanhamos a espera angustiante de Amanda. Eu veio 3 e não deu certo. Por que não deu certo? Porque era muito grande. E o presente que ela recebeu no dia em que completou 13 anos. Fica contente porque vai dar tudo bem, ok? Hoje, depois de Toma lá da cá, no Profissão Repórter. E em seguida você terá as notícias no Jornal da Globo. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.